Vamos pegar, por exemplo, a vida da Joana. A Joana tá ali na sua vidinha. Não tá péssima, mas também não tá aquelas coisas. E aí a Joana conhece a Ana. A Ana é uma pessoa solitária e convida a Joana para fazer uma viagem. A Joana, apesar de muito inteligente, nunca sequer saiu da sua cidade. Quem dirá fazer uma viagem internacional. Mas aí ela topa o convite. Quando ela chega lá, ela se depara com um novo estilo de vida. Ela se depara com algo que ela nunca viu. Ela começa a viver coisas que ela nunca viveu. Ela vive coisas que contrastam com a sua realidade atual. Ela vive coisas que contrastam com o seu repertório atual. E aí aquilo mexe com ela. E quando ela volta, ela sente um desejo de viver mais daquilo. Ela sente um desejo de mudar de vida. E como ela tem um pouco de autoconfiança, ela bate no peito e fala: eu consigo, eu vou fazer isso. E aí, usando apenas o impulso da vontade, ela decide mudar. E dá-lhe atividades, e dá-lhe listas, e dá-lhe metas. Mas como o impulso da vontade não é suficiente, como ela ignora, assim como nós já fizemos várias vezes na vida, a gente começa com tudo e para e desiste. Todo mundo tem, eu, você, algo que a gente gostaria de executar assim de forma natural, com muita excelência, quase que sem esforço. E com isso, a gente conseguisse alcançar algum objetivo que a gente tenha na vida. Eu não estou falando só de comportamentos habituais como comer bem, ir para academia sem reclamar, mas eu também estou falando de comportamentos mais complexos, como a capacidade de fazer dinheiro, de despertar interesse nas pessoas, a capacidade de ter autodomínio, de controlar as nossas emoções, a capacidade de se amar mais, de se valorizar. Você já teve a sensibilidade de perceber como é agradável aos nossos olhos, como é agradável à nossa mente? A gente observar alguém executando com precisão, com tanta excelência certa coisa, seja tocando um piano, seja executando alguma atividade, seja cantando, seja impondo limites, seja se vestindo bem. Aquilo às vezes vem com tanta naturalidade, sem esforço, que parece que está integrada à própria identidade da pessoa. E aí, às vezes, a gente acredita que aquilo é uma habilidade inata, natural da pessoa. Pode acontecer que sim, mas muitas das vezes isso acontece porque a pessoa soube usar, às vezes de forma intuitiva, as duas forças que ela tem. Essas duas forças não veio somente para algumas pessoas. Essas duas forças estão presentes em mim, estão presentes em você, estão presentes em todos nós. Mas às vezes por ignorância, por nem saber que essas forças existem, ou muito menos saber como elas funcionam de maneira integrada, a gente deixa de viver aquilo que a gente gostaria de viver. Isso para mim é algo que a gente deveria ter aprendido na escola, mas talvez a gente não aprenda porque alguns sistemas não gostariam que a gente soubesse que a gente tem esse controle nas mãos. Alguns sistemas não têm interesse que a gente descubra que isso está dentro de nós e que a gente pode mudar as nossas vidas, que a gente pode controlar aquilo que nos limita. E é tão bom quando a gente descobre isso, porque você sente, você sabe que você não precisa mais culpar as circunstâncias, você sabe que você não precisa invejar aquilo que você não tem, porque o poder está dentro de você. Você só precisa aprender a usá-lo da melhor maneira possível. E esse é o segredo da vida. O que trava o nosso processo de mudança é que a gente ignora uma parte fundamental da nossa mente. A gente tenta fazer mudanças usando apenas uma parte da nossa mente e ignorando uma outra parte, uma grande parte. Vamos pegar a vida da Joana. Como o impulso da vontade não é suficiente, como ela ignora, assim como nós já fizemos várias vezes na vida, a gente começa com tudo e para e desiste. Porque ali tinha uma má compreensão de como as coisas são criadas. Quando ela, eu, você, quando a gente age apenas usando a vontade, a gente está usando apenas uma parte da nossa capacidade mental. Para fins didáticos aqui, vamos colocar apenas 5% da nossa capacidade mental, do nosso poder mental. Então, se a gente quer ver êxito, se a gente quer ver a gente realizando coisas com excelência, sem aquele esforço, meio que de forma automática, a gente precisa saber como usar as duas forças mentais que a gente tem. A primeira é a mente consciente. A mente consciente é aquela que a gente consegue perceber. É aquela mente objetiva, é a mente que raciocina, que julga, que escolhe, que toma decisões. É a mente voluntária. Se eu disser para você, preste atenção aqui nessa minha mão, você consegue direcionar a sua atenção. Então, a mente consciente, ela tem a atenção, ela tem o foco, ela é mais lenta, ela gasta mais energia, ela cansa. E apesar de ter uma baita função,
quando a gente quer fazer algo, quando a gente quer criar algo, ela representa em média apenas 5% dessa operação. A mente subconsciente é aquela parte que não está tão visível para nós. Como a neurociência diz, os processos não conscientes. Então, ela é responsável pelos nossos processos vitais, como a digestão, os batimentos cardíacos, também os nossos hábitos, as nossas memórias, as nossas crenças, a nossa autoimagem. Assim como a gente não comanda nossos batimentos cardíacos, assim como a gente não está consciente da nossa digestão, muitas vezes a gente também não está consciente das nossas memórias mais enraizadas, dos nossos hábitos, das nossas crenças mais profundas. Só que em média 95% dos nossos comportamentos é influenciado por essa mente subconsciente. Por isso que é tão difícil a gente mudar algo na nossa vida, principalmente quando a gente tem um hábito muito enraizado ou quando a gente tem uma autoimagem muito diferente daquilo que a gente deseja. Por quê? Porque a gente tenta mudar usando a nossa vontade, só que como ela gasta muita energia, como ela é mais lenta, como ela se esforça mais, é 5% lutando contra 95%. Então, se eu quero algo que bate com a minha identidade atual, que bate com a minha autoimagem, que bate com meus hábitos mais enraizados, é difícil, eu realmente vou perder. Mas quando eu começo a entender esse jogo, quando eu começo a perceber que eu posso usar a minha vontade, a minha atenção, a minha capacidade de focar, de fazer melhores escolhas, com a minha mente que automatiza, que memoriza novos comportamentos, quando eu entendo esse jogo, tudo muda. Vamos à analogia de um fruto. O fruto é aquilo que você quer tanto conquistar, é aquele resultado que você quer com excelência, é aquilo que você deseja viver. A mão que decide plantar, a mão que decide qual semente vai pegar e colocar na terra é a mente consciente. Então, essa mente consciente, ela é responsável por definir, por escolher, por analisar, por raciocinar, por julgar aquilo que é melhor. Então, quando essa mente consciente, essa mão que vai jogar as sementes, ela está distraída, ela não sabe de fato, quando ela não tem clareza, ela não sabe de fato quais sementes ela vai colocar ali naquela terra. Porque a terra é a mente subconsciente. A terra, ela não julga a semente, ela não fala, opa, essa semente aqui não. Ela não rejeita a semente. Não, ela absorve, ela vai nutrir aquilo ali e ela vai fazer brotar, ela vai fazer crescer. Então, essa mão que seleciona as sementes, essa mão que planta a semente, ela tem que estar consciente, ela tem que estar com a atenção, ela tem que estar com foco, para que ela possa definir as melhores sementes que ela vai plantar na mente subconsciente. E o que acontece com a gente é que quando a gente não tem clareza do que a gente quer conquistar, quando a gente não tem clareza do que é importante para nós, quando a gente não tem clareza dos nossos valores, a gente passa pela vida distraído. E ali vão caindo sementes que não tem nada a ver com aquilo que a gente gostaria de viver. E aí quando a gente colhe o fruto, a gente olha para ele, a gente fica insatisfeito e a gente luta contra a vida, a gente reclama, a gente inveja, a gente compara. Mas a gente não percebe que aquele fruto só tá ali porque as sementes que a gente, com a nossa capacidade de escolher, com a nossa capacidade de tomar decisões, a gente colocou sementes incoerentes ali. Então, o que primeiro a gente precisa fazer é usar a nossa mente consciente para trazer clareza para qual fruto eu quero colher, para decidir quais sementes eu quero plantar. Qual a semente da intenção, o que eu quero viver, qual a semente da identidade, quem eu quero me tornar, qual a semente da ideia, qual que é o plano que eu vou colocar em prática para fazer esse fruto acontecer. Isso é a mente consciente que vai fazer. A mente consciente, ela raciocina, ela faz planejamento, ela escolhe, ela toma decisões. Depois que eu tenho as sementes definidas, eu preciso plantar isso na mente subconsciente. Como eu disse, a mente subconsciente, ela não julga as sementes, ela apenas absorve e faz isso brotar. Ela imprime isso na realidade. Então, quando a gente era criança, foi plantado algumas sementinhas ali, porque a gente não estava tão consciente assim. E agora, ainda na fase adulta, quando a gente está distraído, quando a gente passa pela vida sem atenção, no automatismo, também estão sendo plantadas sementes que a gente não gostaria que florescesse. Mas com a mente consciente centrada no fruto que ela deseja e com as sementes definidas, agora eu posso escolher semear as sementes corretas. E para fazer essa semeadura eficiente na mente subconsciente, a gente precisa usar as ferramentas da repetição e da emoção. Porque é assim que a mente subconsciente aprende,
pela repetição e pelo forte impacto emocional. É por isso que aquilo que a gente repete muitas vezes fica na gente de forma automática. E também pelo forte impacto emocional. É por isso que quando a gente vive um trauma, mesmo que foi uma vez só, por ele ter um forte impacto emocional, aquilo fica também registrado na mente subconsciente. Então, se a mente subconsciente precisa de repetição e de emoção elevada, como que eu faço para eu ficar tempo suficiente com a minha atenção voltada no meu objetivo? É por isso que eu faço visualização e meditação. A visualização, quando eu visualizo aquilo que eu quero viver, quando eu tenho aquela visão de vida e quando eu coloco emoção naquilo, repetidas vezes, a minha mente vai familiarizando com aquilo. E essa imagem vai sendo uma direção para a minha atenção. E quando eu faço meditação, eu estou treinando a minha atenção. Por exemplo, se eu fico na meditação observando as partes do meu corpo, eu estou treinando a minha atenção para focar naquilo que eu quero. Enquanto a visualização, ela torna para minha mente essa cena familiar, essa emoção familiar, a meditação ela me ajuda a treinar a minha atenção, para que eu consiga colocar a atenção aonde eu quero e não onde eu não quero criar. Eu consigo regular as minhas emoções para aquele objetivo que eu quero. E isso você deve fazer tanto para os seus pequenos objetivos, aqueles comportamentos que você quer tornar excelente, quanto para a sua grande intenção, para a sua visão de vida. Então, por exemplo, eu visualizo a minha intenção de vida, tudo que eu quero viver, tudo que eu quero conquistar, com quem eu gostaria de estar. E essa imagem vai ficando clara para minha mente, a minha mente vai se familiarizando com isso e eu vou sentindo aquela emoção. Então, por repetidas vezes, aquilo vai ficando mais automático para mim. E eu vou treinando a minha mente para ter atenção nisso. Então, quando eu acordo, eu tô com a minha intenção muito clara na minha mente. Eu sei exatamente o que eu preciso fazer para chegar até lá. Eu não me perco ao longo do caminho. Eu tenho direção, eu tenho foco, eu tenho atenção. Para um objetivo menor, por exemplo, eu quero aprender a gravar meus vídeos aqui de forma mais fluida, porque assim eu me conecto mais com você e assim eu consigo gravar em menos tempo, editar em menos tempo e assim eu consigo fazer um volume de vídeo maior. Só que para isso eu preciso melhorar minha comunicação. Preciso gravar aqui no Flow sem estar apoiada muito a roteiros. E como que eu faço isso? Treinando essa habilidade. Então, quando eu visualizo eu falando assim, quando eu treino a minha atenção para focar nisso, quando eu estou de olhos abertos e eu estou ali, por exemplo, no Instagram, quando eu vejo algo que chama a minha atenção, alguém falando da forma como eu gostaria de falar, eu presto atenção nos detalhes. E eu posso fazer um ensaio mental. Para quê? Para minha mente se acostumar a fazer isso. Para eu fazer novas conexões neurais. E isso é importante na visualização, porque o nosso cérebro, ele não sabe se a gente está fazendo aquilo de forma real ou não. Então, quando a gente está imaginando, a gente também está ligando, a gente também está fazendo novas conexões neurais. E nossa mente subconsciente também está aprendendo assim. Vocês percebem que eu estou usando tanto a minha mente consciente, porque quando eu direciono a minha atenção, quando eu sento para meditar, quando eu sento para visualizar, eu estou usando a minha vontade. E quando eu faço aquilo ali por diversas vezes, eu tô semeando, eu tô fazendo a minha mente aprender a absorver aquilo que eu quero que ela absorva. Então, quando as pessoas falam assim, a mente mente, a sua mente te sabota, na verdade a gente está ignorando o que a nossa mente é capaz de fazer por nós. Então, se você quer mudar a sua vida, você precisa reprogramar a sua mente subconsciente com a mente consciente. Você precisa usar as duas forças de forma integrada e esse é o grande segredo da vida. A mente consciente, ela vai decidir o que a gente vai mudar e a mente subconsciente vai tornar isso parte de nós. E é assim que a gente vai usar essas duas forças a nosso favor. Então, você usa a mente consciente para dar a sugestão para a mente subconsciente e através da repetição, através da emoção elevada, isso vai internalizando na mente subconsciente e é essa mente subconsciente que vai imprimir isso na realidade. Defina as sementes que você quer criar. Usa a sua vontade, a sua capacidade de escolha para selecionar aquilo que é importante para você. Usa a sua capacidade de atenção, de decisão para fazer aquilo que você precisa fazer, para repetir isso por vezes suficiente para sua mente subconsciente, para que isso se torne automático. Às vezes a gente vê tanta coisa, né, falando sobre automatismo, mas o problema não é o automatismo, porque isso faz a gente gastar menos energia. O problema é o que a gente está tornando automático. E quando você dá uma nova sugestão para sua mente subconsciente, quando você repete isso mentalmente e alinhado a isso, você se comporta nessa direção, tudo isso vai fortalecendo e você vai construindo uma nova mente que cria a intenção que você deseja.
E para aqueles que não são tão céticos aqui, eu quero deixar ainda um pontinho de curiosidade. Algumas filosofias dizem que a nossa mente subconsciente ela está ligada à mente universal, à mente divina. E essa mente, ela guarda os nossos desejos mais profundos, as nossas aspirações, a nossa potencialidade, aquilo que a mente divina só pode viver através de nós. Isso pode ser um papo para um próximo episódio. Antes de finalizar, eu quero te lembrar de você se inscrever na newsletter, para você receber essa carta de hoje que está imperdível. Eu te mostro 4 passos práticos para você reprogramar sua mente subconsciente usando a sua mente consciente. Assim você vai usar suas 2 forças mentais a seu favor. Esse foi mais um conselho de propósito. Te vejo no próximo episódio.